Um ótimo dia a todos, que Deus nos abençoe. Programa Protocolo X, gerador de conhecimento, pela nossa rádio 107 FM, Rio de Janeiro. Nosso site institutoalmadomundo.com.br, YouTube, Instituto Alma do Mundo. E os nossos contatos, prefixo 11, WhatsApp, 95025-8364, 95025-8364. Celebração do eu, de cada um, e a valorização de outras pessoas. Nós temos que estar o tempo todo atentos sobre nós mesmos, né? Colocando atenção naquilo que fazemos, né? Nos valorizando de alguma forma, para que nós possamos caminhar, crescer e poder estar também favorecendo outras pessoas, né? Tudo aquilo que nós fazemos e realizamos deve ser feito da melhor maneira possível, né? Mesmo que você não consiga, se esforce pelo menos para tentar tirar o máximo daquilo, né? Cada movimento que realizamos deve ser feito com amor, com atenção, com dedicação, e sempre se lembrar que cada passo que estamos dando deve favorecer o maior número de pessoas, né? Infelizmente, né, o mundo humano, ele está, olha, a palavra seria essa, né, apodrecido mesmo, né, tá contaminado, né? E às vezes uma pessoa que está caminhando bem, ela pode ser contaminada por outro, né? Hoje é muito fácil, devido ao excesso de coisas que existem, né? Mas existe um lado interessante que eu já venho observando há alguns anos, né? E existem pessoas, mesmo jovens, não têm idade para isso, começam a querer saber como é que esse mundo funciona, né? E começam a entender que é muita coisa, muita formação, muita coisa, né, colocada. Talvez pessoas que passam a trazer opiniões que são opiniões próprias, né, tem que ser respeitadas porque é de cada um, né? Mas não que aquilo às vezes vá fazer uma diferença para o outro, né? Mesmo porque nem sempre uma coisa que funciona para um funciona para o outro, né? Existem aspectos, existem práticas, caminhos que são colocados para todos, né? Como, por exemplo, uma oração, um movimento, vai fazer efeito para todos, né? Mas tem coisas que são particulares, são coisas que a pessoa movimentou e acabou funcionando, talvez para o outro não, né? Mas aquilo se torna, assim, um carro-chefe para a pessoa, e fica ensinando para todo mundo e falando, e isso vai contaminando, e as pessoas começam a ter situações aí e não sabem de onde está vindo, né? O discernimento, né? Ter discernimento das coisas não é tão simples assim, saber se aquilo é para você ou não, se podemos considerar como certo, como não certo, ou errado, sei lá, né? Mas devido a isso, né, temos que ficar atentos e colocar força no eu que nós somos, né? Por isso, né, o eu sou, o fortalecimento, né? Eu sou o que eu sou, eu sou ele e ele é eu.
Então, quando nós começamos aí a colocar atenção, né, na força do eu sou, né, crendo nisso ou não, compreendendo ou não, simplesmente o eu sou, você começa a vibrar dentro de um caminho diferente, né? O eu sou representa o primeiro estágio, a primeira encarnação, o primeiro movimento quando você veio para cá, primeira vez, né? Então ali você retorna a uma pureza, a um caminho que você é. E devido a muitas encarnações, às vezes, e ter cometido falhas, né? Acabou tirando do caminho, vamos assim dizer, né? Da ideia do eu sou que somos, né? Então, valorizar a si próprio é você dar atenção plena e sempre celebrar aquilo que você é, né? Então, em todos os sentidos, né? Então, por exemplo, você vai tomar um café, agradece, né? Você vai tomar um copo com água, agradece. Você vai se alimentar, tudo que você for fazer para você, né? Agradeça. Então você está indo lá encontrar seus amigos, tal, agradeça. Está indo trabalhar, agradeça por ter a atividade, né? Enfim, tudo que você fizer tem que estar sempre celebrando e agradecendo, mesmo coisas que você às vezes fala, cara, esse negócio não tá legal para mim, entendeu? Então muita gente não consegue mudar de atividade profissional, não consegue liquidar um relacionamento ou ter um relacionamento, né? Porque às vezes ficou preso num relacionamento e finaliza, mas não finaliza, né? Tá tudo finalizado, mas lá, de cada lado, existe talvez uma raiva, talvez um ódio, talvez a própria ideia, né, de querer voltar, enfim, tem um monte de coisa que pode estar prendendo as pessoas, né, de uma forma que nenhum nem outro, né, consegue alguma coisa. Pode reparar que às vezes a pessoa tem um relacionamento, né, e depois acaba esse relacionamento, nunca mais tem ninguém, não dá certo, não funciona, porque tem alguma coisa presa ali, né? Então, quando eu falo em celebrar, é trazer você sempre para o eu que você é. Eu sou aquele que eu sou. Então, quanto mais eu trabalho isso e coloco atenção, como eu já passei para vocês vários apelos, vários decretos do eu sou, né? Tudo isso, né, para poder trazer uma movimentação maior para todos, né? E favorecê-los, ajudá-los de alguma forma, né? Para poder vibrar um caminho mais elevado. Então, são regras, caminhos, como você quiser chamar, muito simples. Quando eu passo a celebrar aquilo que eu sou, celebrar minhas coisas, né? Então, muitas pessoas vão celebrar aniversário, esperam datas, esperam estar junto com pessoas para poder, que legal, mas é tudo muito falso às vezes, entendeu? A celebração do eu é você. Estar na sua casa e tomar um café, e tomar uma, né? Vou tomar um café, vamos agradecer aqui o café. Vamos estar juntos, né? Eu e o café e o universo, e aí eu agradeço aquilo, eu faço esse movimento e naturalmente, é claro, de alguma forma, o resultado ele começa a surgir, ele começa a aparecer, né? Por quê? Porque é uma força mais elevada que você está criando para você mesmo, né? E junto com isso, né, para você poder trazer um caminho completo, né, eu necessito valorizar outras pessoas. Então, assim, além de eu estar valorizando pessoalmente, quando eu posso, né, aquela pessoa que você encontra, e coloca ali, né,
uma atenção, um elogio, alguma coisa, né? Para que as pessoas possam, né, quando são valorizadas, elas têm uma outra ideia das coisas, né? Infelizmente, o que você vê por aí são pessoas que às vezes buscam denegrir os outros, procuram, sabe, sempre diminuir, né? E quando você passa a elogiar, você passa a valorizar, as coisas passam a mudar, elas se transformam, né? E aí, tratando as pessoas sempre de igual para igual, né? Que deveria ser sempre assim, todos somos iguais. Se você tem um cargo ou outro, se você tem um estudo a mais que o outro, não. Mas, enfim, temos uma estrutura humana, né? Então, quando tudo isso aqui acabar, né, que a pessoa passa para um outro plano ou não, né, ou vai para um outro lugar aí, né, é tudo igual, é tudo igual, né? Então, assim, se todo mundo procurasse ajudar os outros, favorecer de alguma forma, né? Então, por exemplo, uma pessoa que ela é ignorante ou que ela é má, meu, dá as costas, não dá bola, né? Você não está se envolvendo, dando trela para aquilo, né? Alimentando aquilo, né? Então, nesse ponto, você está se valorizando, você não está se contaminando com a negatividade do outro, né? E um trabalho que nós realizamos sempre na escola em meditação, né? É valorizar as pessoas da seguinte maneira, né? Então, mesmo você pode se concentrar para isso, que deve também, né? E pode fazer isso de uma maneira aleatória, né? Qualquer hora, qualquer instante aí, né? O local que você mora, que você habita, né? Tem um teto sobre a sua cabeça. Pode ser seu, pode não ser, pode ser alugado, pode ser emprestado, pode ser um lugar que não condiz com o que você quer, pode ser um lugar que você gosta, não importa isso, tá? Mas devemos agradecer por alguma coisa que temos sobre nossa cabeça, né? Só quem já ficou sem um teto sabe o que é ter um teto. Então, nós temos que agradecer por aqueles que fizeram esse teto, né? Os pedreiros, mestres de obra, engenheiros, arquitetos, eletricistas, bom, enfim, tem de tudo, né? Azulejista, gesseiro, enfim, não saberia dizer todos os nomes aí dos profissionais, né? Me perdoem. Mas uma casa, um local, qualquer coisa, ele, por menor que seja, por mais simples que seja, tem muita coisa envolvida ali, né? Quem fabricou o fio, quem fabricou o cobre, o plástico que encapa o fio, alguém embalou esse negócio, alguém distribuiu, alguém colocou para vender, alguém colocou na prateleira, enfim, passa na mão de muita gente, né? Então eu coloco a atenção ali para agradecer aqueles que eu não sei quem são, mas eu agradeço a todos aqueles que contribuíram para a construção desse teto, desse lar, dessa casa, não importa, né? Da mesma maneira onde você trabalha, porque você pode não gostar de onde você trabalha, né? Pode não gostar das pessoas às vezes, pode, enfim, não importa, mas você está ali, naquele instante, por algum motivo, né? Pela necessidade, pelo dinheiro, não importa, está trabalhando, né? E mesmo se você trabalha por conta, qualquer coisa que você faça, agradecer pelo que você tem na sua mão, né? Por aquilo que foi trazido de alguma forma, né? Foi criado. E as pessoas que estão envolvidas com aquilo, né? Você vai tomar um café na padaria, agradecer pelo café, para quem confeccionou a xícara, o cara que está tirando o café, o cara que está no caixa, o balconista, não sei o que lá, enfim. Quando você começa a fazer isso, né, você começa a agradecer pessoas que você não conhece. E aí que está o truque da coisa, né? Eu estou valorizando, né, pessoas
que eu não conheço. Então existe uma construção no mundo, né, para que funcione. Uma delas, né, são várias, mas uma delas é isso, né, nessa ordem: aceitação, gratidão e perdão. Então não adianta eu falar gratidão para tudo, que virou uma modinha isso, né? Porque a palavra gratidão, ela não é, assim, é só um agradecimento, né? Uma colocação daquilo, né? Quando você fala muito obrigado, você muda tudo. Mas as pessoas não gostam de falar muito obrigado às vezes, por causa do obrigado, enfim. Mas eu não estou aqui para ficar discutindo isso. Isso também é de cada um faz o que bem entende, como bem entende, né? E o resultado, cada um colhe o seu, né? Mas eu estou falando o seguinte, né? A gratidão por aquilo que você tem. Então, primeiro tem que aceitar, mesmo não querendo, não gostando, não tá legal, não sei o que e tal, mas eu tenho que aceitar. É o que eu tenho na mão hoje, eu aceito. Não quero, mas aceito. E aí eu agradeço. Muito obrigado por tudo isso aqui, né? Embora não é o que eu desejo, o que eu quero, o que eu espero, mas agradeço, né? E se for necessário, né, perdoar alguém ou dar o perdão a alguém, automaticamente tem que ser feito. Senão, isso fica preso, remoendo para uma vida toda e o resultado não vai ser muito bom, né? Tem muita coisa que acontece hoje, né, na vida das pessoas por causa de um perdão. Eu não perdoo. Não, eu não vou perdoar nunca, jamais eu vou. Pronto, dançou ali, sabe? Tem que pedir perdão. Eu não peço perdão por nada, não sei o quê, porque eu não fiz nada, porque, bom. O próprio Ho Oponopono é isso, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, obrigado, eu te amo, né? Me perdoe, né? Então, tem que ter o perdão no meio, senão o negócio não vai funcionar, né? E as pessoas hoje, para pedir um perdão, é uma coisa, né? Pede desculpa. Desculpa é uma coisa, né? Agora, perdão é uma coisa um pouquinho mais elevada, né? Então, reflitam sobre isso, porque eu estou buscando trazer para vocês um caminho de libertação das coisas, né? Para você se libertar de passado, de problema, de situações, porque assim, cara, se você não se liberta das coisas, elas estão aí, o próprio nome diz, né? Você está preso a alguma coisa que você não sabe o que é. E muita coisa na vida às vezes não anda devido a isso, né? Eu atendo muita gente e já atendi muita gente também, tá? São anos e anos conversando com pessoas, né? Então, por causa de um perdão, às vezes, né? Um relacionamento nunca mais acontece. A pessoa teve alguém e depois nunca mais tem ninguém. E às vezes não é o perdão de quem foi, quem saiu da sua vida. É o perdão de outra coisa. Mas aquilo afeta algum ponto, vai afetar o relacionamento. O outro vai afetar o dinheiro, o outro vai afetar a enfermidade, a saúde, né? Enfim. Então, são caminhos, né, que o humano deveria saber, de que eu sempre estou falando para vocês, né? Aprender isso desde criança, porque ninguém sofreria praticamente, né? Ninguém teria, porque a pessoa sabe que tem que perdoar, perdoa, tem que valorizar, valoriza, sabe? É tudo diferente, é outro caminho. Então, você anda por um caminho diferenciado. Mas quando não se tem conhecimento, não se sabe o que se está colocando adiante, começa a se ter problemas, né? Começa a viver um caminho que não é assim tão interessante, né? Então devemos colocar atenção em tudo aquilo que nos é colocado adiante, né? E valorizar as pessoas, né? Quando você passa a fazer isso, você começou a construir um caminho diferenciado, né?
Então, tudo aquilo que eu movimentar, que eu tocar, que eu estou escrevendo, eu tenho um caderno. Alguém confeccionou esse caderno. Partiu de vários caminhos para chegar num caderno. Então, eu agradeço a todos vocês por isso, né? Eu agradeço, como eu sempre digo a vocês, agradeço muito a rádio por ter aceito, né, a maneira para poder distribuir esse programa, esse conhecimento, né, tá colocando isso adiante. Não importa se isso envolve uma coisa ou outra, né, um relacionamento comercial, não importa, mas é, tem pessoas que creem o seguinte: quando envolve dinheiro, ela crê que é obrigação. Estou pagando, estou não sei o que, é meu, eu comprei. Não é assim que funciona, né? Mesmo o ensinamento que você recebe, agradeça por ele, né? E às vezes a pessoa fala: não, mas eu estou pagando pela aula, estou pagando por isso. Eu paguei. Então, assim, tem uma ideia de possessão. Aquilo é meu. Eu comprei, é meu. Eu paguei, sabe? Então isso foge um pouco a tudo. Então, quer dizer, como eu falei para vocês, se a pessoa ela parte para um outro plano, se aquilo é dela, tem que ir com ela, mas não vai, né? Tudo aquilo que você leva para o outro lado, esse papo também que fala assim: ah, ninguém leva nada aqui, leva tudo daqui, né? Tudo aquilo que você viveu, que você aprendeu, né? Porque não faz sentido você encarnar, né? Fazer besteira e tá tudo bem, né? Sofre consequências. Agora você pode muito bem levar um legado para o outro lado, levar uma elevação espiritual, um caminho, né? Não é que você fique pensando nisso, não é isso, né? E nem você faz tudo aqui para, quando eu fizer a passagem, eu vou ser santo. Não existe isso, né? É uma questão de você melhorar a construção do mundo. Porque a pessoa, quando ela passa para um outro plano, ninguém vai chegar lá e falar assim: nossa, que encarnação maravilhosa, nossa, que beleza. Ou ninguém vai falar assim: nossa, que porcaria que você fez lá. Não, é a consciência sua, é a sua consciência, né? É como aqui, você pode muito bem passar a vida vegetando, como muitos fazem, né? Ou você pode aprender, buscar, crescer, né? Quanto mais eu conheço o mundo, eu estudo, né? Eu me elevo, eu estou conectado com ele, estou crescendo, desenvolvendo, estou indo adiante nisso, eu estou penetrando no conhecimento, onde o mundo me abraça, porque eu estou falando a mesma língua dele, né? Então, quando eu não conheço isso, eu não tô ligado a esse movimento, o que acontece, né? Eu estou vivendo uma vida mecânica, né? Uma vida acordou, trabalhou, não sei o que lá, dormiu, fim de semana, não sei o que, é isso, é o automático, né? Alguém fala assim: ah, mas eu não gosto de rotina. Todo mundo tem uma rotina, não adianta, ela existe. Você pode ter uma rotina que não é rotina, né? E aí é com você, né? Então, quando eu começo a colocar esses pontos, né, assim, valorizar as pessoas, né, celebrar, né, aquilo que eu sou, né, para poder melhorar cada vez mais, colocar atenção nisso. Então, eu vou criando, né, uma força, um caminho, né, de elevação, que só me dá resultados, só me dá resultados, né, um após o outro, cada vez mais, né? Então eu tenho que estar atento a tudo, tenho que estar conectado a essas questões para poder estar colhendo, né, resultados o tempo todo. E o mundo é simples. Quando eu passo a viver dentro dessa simplicidade, o resultado ele aparece. Por isso que eu convido vocês a estudarem, a buscarem cada vez mais, né? Se você entrar no site, tá, você vai ver quantos cursos em AD você tem. Tem muita coisa lá para você poder estar degustando, e mesmo os cursos que estão acontecendo, né? No mês todo nós temos aí praticamente quase uma aula por dia, né? É difícil o dia que não tem aula, né? Porque é importante estar passando conhecimento e não se torna uma coisa repetitiva, não, né? Pelo contrário, né?
sempre é uma coisa nova, isso que é maravilhoso, né? É um caminho totalmente infinito, né? Então, querendo acessar o nosso site, né? institutoalmadomundo.com.br, institutoalmadomundo.com.br, YouTube, né? Depois o programa vai ficar disponível para você poder compartilhar, poder ver várias vezes aí, Instituto Alma do Mundo. E se alguém quiser entrar em contato, nosso WhatsApp, prefixo 11 950 25 8364, 950 25 8364, né? Hoje, 28, né? Então nós temos à noite, 8h30 da noite, artes herméticas tradicionais, né? E dia 29, tudo online, 8h30 da noite. E dia 29, Haja Luz. É um caminho que eu escrevi já há muito tempo, venho escrevendo, que faz parte dos meus estudos, né? O Haja Luz, por exemplo, eu estou meditando, então eu vou lá e escrevo, né? Acabei de dar uma aula, tenho uma ideia. Então, eu fui criando toda uma forma de trabalhar, né? E eu estou compartilhando com vocês hoje, passando isso para vocês, né? Treinamentos, ideias, caminhos, né? Onde você começa a ter uma conexão maior, né? Com tudo isso que eu chamo de Haja Luz, porque é o princípio, né, do movimento, né? Faça-se a luz se fez e que haja luz, né? E então, diante disso, né, você tem uma construção de muitas coisas acontecendo, e que você consegue cada vez mais fazer as coisas crescerem na sua vida. Então, quando você faz um movimento desse, por exemplo, eu falo do conhecimento, se você abre uma porta, né? E essa porta, vamos dizer assim, ela te dá luz, né? Ela abre 180 graus, né? Tá. Então, que é a movimentação do arco-íris, tá? Conforme, né, eu vou desenvolvendo isso, vou trabalhando, ele vai aumentando essa questão, até chegar nos 360, eu tenho toda a amplitude, né, o geral, que seria a roda da fortuna, ou Ouroboros, né, que se desenvolve em todos os caminhos, como o nosso planeta, né, redondo, né, e você tem toda a panorâmica da coisa, né. Então, quanto mais se dedica, quanto mais você busca, mais isso ele abre, né. Então, por isso que eu venho trazendo para vocês aí uma ideia disso, daquilo, né, para você poder trabalhar um caminho, trabalhar outro, colocar atenção aqui, colocar atenção ali. Então, devagarinho, né, devagarinho, sem pressa, você vai começando a construir um caminho diferente. Você põe atenção numa coisa, põe atenção em outra, e aí as coisas começam a trazer resultados, né, que são assim, maravilhosos, né. O caminho, ele vem sendo preenchido, até que uma hora as coisas começam a acontecer, né, porque é uma linha de construção que vai penetrando dentro, né, da própria ideia, né, do universo, e isso começa a refletir dentro das coisas que você deve viver, né? Então, tem pessoas que passam uma vida toda e não vivem nada daquilo que vieram fazer, porque escolheram, tem um livre-arbítrio, né? Escolheu um caminho, se enfia naquele caminho, né? Ou naquela vida, naquele cotidiano dela, aquela coisa, enfim. E acabou, e é aquilo, né? Porque ela entende que a vida é aquilo, né? Então, como muitas pessoas pensam que eu vou trabalhar, depois eu quero me aposentar, eu quero me encostar, eu não sei o quê. Então é aquela coisa, né, de não fazer nada depois, sempre tem essa coisa, né? Quero me dar bem, quero estar bem, todo mundo quer estar bem, né? Todo mundo busca e trabalha, desenvolve para isso. Mas eu posso estar bem já, agora. Eu não necessito chegar lá na frente, depois, não, agora, tem que ser agora, tem que começar a viver agora, ter as coisas agora, acontecer tudo agora. Eu posso viver isso, eu vim para isso, né? E eu quero.
Então, quando eu começo a buscar compreender como é que esse mundo funciona, como é que ele me oferece as coisas, pronto, começou a acontecer, só porque eu dei atenção. Então, nós estamos conversando, estamos estudando, não importa como se entende isso, sobre aspectos, caminhos, estudos que nos levam a realizar aquilo que buscamos, né? E trazer para a nossa vida também coisas que a gente não tem nem ideia, que nos pertence, que são nossas e que estão aí ao nosso redor e não sabemos disso. E com o estudo, com o conhecimento, começamos a atrair isso para a gente, né? De alguma maneira, isso começa a acontecer. Então é isso, né? A vida, ela continua, né? Então ela vai melhorando, porque você vai subindo as oitavas, quando você começa a vibrar diferente. Então, como eu falei aqui, eu estou dando atenção pro meu eu, né? Eu estou valorizando as pessoas ao meu redor. Então, aqueles que eu não tenho simpatia, dou as costas e acabou. Por algum motivo não bate, não vai, ou aquela pessoa me prejudicou, aquele aprontou, aquele não sei o que lá, esse não sei o que, enfim, dá as costas para aquilo, né? Não fica mastigando. Que Deus te julgue. Dá as costas e vambora, né? Então você começa a caminhar de uma forma diferente, né? É isso que nós estamos aqui colocando em movimento para que você possa estar se alinhando no universo e trazendo para você aquilo, né, que é necessário, que te faça aí crescer cada vez mais, trazer resultados e assim por diante, né? Eu vou ler para vocês aqui alguns decretos, que são decretos do Eu Sou, né? Para que possamos vibrar cada vez mais tudo aquilo que nós estamos aí conversando, né? Você está aí ouvindo no seu carro, no trabalho, em casa, enfim, não importa, né? Ou vai ouvir depois, vai estar, pode ver lá pelo YouTube, enfim, para poder vibrar um caminho, né, de crescimento para todos, né? Com isso, o planeta, ele agradece, porque ele também vibra de uma maneira mais elevada. Com isso, conseguimos fazer o que a gente sempre fala, né? Trazer equilíbrio aos 4 elementos, que são só 4, né? Mas são elementos que, se decidirem agir por conta própria, né, temos muito trabalho a fazer, né? Esses elementos estão ligados a um mundo elemental, que é gigante, que poucas pessoas dão atenção, creem nisso, mas estão aí, né? E aí temos um mundo maravilhoso, palpável, que está junto com nós aqui, que é o mundo animal, né? Você olha um animal, você vê a beleza, não tem jeito. Os desenhos, as cores, a perfeição da natureza, né? A simetria que é desenvolvida, né? Tudo. Os cães, os gatos, os pássaros, tudo. Tá tudo aí, né? A beleza, tem muita coisa. Então, quando você passa a reverenciá-los, né, nessa ordem, elemento, elemental, animal, tudo isso reflete no mundo humano, né? Então, e no geral as pessoas sempre vão focar na humanidade. Perfeito. Só que a humanidade, ela só funciona com esses 3 pontos funcionando. Caso contrário, né? Então, como é dito, né? Se não tiver abelha, não tem vida, né? Então, assim, tudo no mundo existe porque existe, né? E tem um porquê para aquilo. Existe uma
uma sequência no mundo para as coisas acontecerem, né? E o humano, ele tem a mania de pular caminhos, encurtar coisas, pegar atalhos. E não adianta, isso não funciona, né? Você não consegue, por exemplo, estar agora num mês, eu quero viver 2 meses à frente. Eu quero voltar para o mês que não tem como. Não tem como, né? Então, tudo nesse mundo, ele tem uma certa ordem para acontecer, um caminho, né? E que, se nós não dermos atenção, temos vários problemas, né? E as pessoas não sabem disso. Vive a vida, né? Dorme, acorda, dorme e a coisa continua. E toda essa construção do mundo, ela continua funcionando, mas imagina, se você dá atenção, se você trabalha para isso, reza ou coloca algum movimento, teremos um resultado diferenciado, né? Então é isso que nós estamos colocando aí em atenção para poder fazer vibrar cada vez mais. Na plenitude da presença está o amor que tu requer. Na plenitude da presença estão as coisas que tu deseja. Grandes seres do manto dourado, transcendentes do amor, envolvam todos aqueles na terra que clamam a ti acima. Guardem bem as crianças que buscam a luz, liberem através delas o teu poder. Para aqueles que conhecem e necessitam de ti, venha. Esteja com eles a cada hora. Revele a glória de tua altura, a vitória que tu conquistaste. Resplandeçam o teu domínio total agora. Grandes, bem-amados do sol. Mostrem todos os teus mantos da luz do amor, tão dourados e puros. Envolvam-nos enquanto clamamos a ti e façam com que a nossa vitória seja certa. Grandes seres do manto dourado, no próprio nome sagrado do amor, despertem todos na terra para a luz, o grande eu sou. Ó presença do coração de diamante, agora venho em vitória, trazendo a taça de luz líquida. Todas as batalhas da terra vencidas, ergo minha espada e agora passo adiante. Dentro da chama eu me curvo a ti, e tu, o coração de luz em tudo. Revela-me o grande, o pequeno, sobre meus ombros o brilho flamejante, e tu coloca minha capa de luz deslumbrante. E eu, finalmente, todo abençoado e livre, conheço apenas o amor a mim mesmo como tu. Ó presença do coração de diamante, todo êxtase supremo, tua alegria agora abrangente, o movimento radiante da minha própria vida está sempre derramando sua luz. Toda a perfeição também. Eu sou tua presença, Senhor da vida. Ó grande chama de amor, somente tu, no amor, na paz, no poder glorioso, em todos os reinos, em todo o espaço, eu seguro tua mão, tua fonte de tudo. Eu sou teu próprio rosto luminoso. Senhores da chama azul. Senhores da chama, o fogo sagrado, grande raio azul, inundem nosso país, nosso planeta, a atmosfera da terra que passa, do teu grande coração, do amor tão puro, da sabedoria e todo o poder. Flamejai, tua luz cósmica deslumbrante, proteja-a
a cada hora, através da hoste dos anjos de seres, brilha, enviem a grande chama para preencher nosso amado mundo, nosso amado país, nosso amado estado, nossa cidade, bairro onde moramos, com vitória através do Eu Sou. Esse poderoso, glorioso nome sagrado, por toda a eternidade, agora encherá a terra para sempre, até que toda a humanidade seja abençoada. Eu sou, diz a vida para tudo que é. Eu sou, presente do amor para todos. Eu sou, a poderosa chama azul. Eu sou, seu chamado cósmico. Estrela do amor, estrela do amor, estrela do amor, brilhe. Estrela do amor, resplandeça em nós o teu poder. Estrela do amor, a luz dos nossos próprios corações. Estrela do amor, envolva-nos neste dia. Ó estrela do amor, nós te chamamos, tu joia do sol. Ó coração da criação, tu glorioso, vem agora em teu esplendor, resplandeça tua grande chama, exploda todos os laços, proclame o grande nome, declare agora a tua vitória e liberte este planeta de tudo aquilo que é negativo. Revele tudo aquilo que é necessário, que todos vejam a ti mesmo. Do teu altar flamejante veio a saudação da luz, a voz da presença de Deus. Todo-Poderoso, eu sou. Estrela do amor, sua presença, toda silenciosa, serena, em glória transcendente, enquanto abençoa a cena. Permanece radiante com poder, seus raios pulsando, brilhantes, puros fios de prata, adornando a noite, acariciando, circundando, envolvendo o gramado. Luz, envolvendo a terra, aos pés de todos. A presença bem-amado, encarnada no homem, a fonte de toda movimentação, a palavra abençoada. Eu sou. Então, assim, gente, quando nós movimentamos, né, os apelos, todos esses movimentos, estamos elevando a frequência, né, trazendo cada vez mais perto de nós toda a construção que o mundo oferece. E com isso você tem proteção, intuição, ideias, né? As coisas começam a andar de uma forma diferente. Por isso que necessitamos aí estar o tempo todo, né, ligados, né, conectados nessa ideia, para que possamos trazer resultados daquilo que nós necessitamos e buscamos. Então, reflitam sobre tudo aquilo que vocês escutaram hoje. E nós temos aí já alguns programas, né, gravados aí desde o dia 1º de abril deste ano, agradecendo, como disse, né, sempre a rádio por permitir poder levar esse conhecimento, né. Muitos não se interessam por isso, porque para quê, né? Então isso faz com que o caminho se eleve cada vez mais às pessoas, né? Podendo estudar é importante. Se uma hora quiser conhecer um pouco mais, estar presente nos movimentos, daí a maioria das aulas hoje são colocadas, né, no online, para que mais pessoas possam ter acesso a isso, né? Então,
Agradecemos pela tecnologia, por tudo isso que existe, que hoje nos concede estarmos conectados, né? E podemos vibrar de uma maneira mais elevada, né? Passando ensinamento para muitos, né? Onde a vibração ela ajuda muito as coisas acontecerem de uma maneira muito mais elevada, permitindo o acontecimento das coisas. Então, eu deixei com vocês aí os nossos contatos, né? Vou falar mais uma vez o nosso WhatsApp, prefixo 11 95025 8364, 95025 8364. Né? Se quiserem participar das aulas, conhecer alguma coisa, perguntar, estamos à disposição, né? Para poder fazer as coisas caminharem cada vez mais, né? Caso necessite marcar uma consulta, quiser conversar um pouco sobre as situações das coisas que tem que ser alinhada, né? O atendimento, ele tanto é oferecido pessoal como empresarial, como comercial, que você precisa colocar em ordem para que possa dar os passos, né, certeiros aí, caminhar cada vez melhor. Tá bom, gente? É isso aí. Vamos adiante. Muito obrigado por estarem juntos aí, por poderem estar participando desse grande movimento. E tá aí ouvindo, né, participando e fazendo com que isso alcance mais pessoas, né, podendo compartilhar, colocar adiante, né, tá, o programa fica no YouTube. Gostando, compartilhe com as pessoas para que mais pessoas possam ter compreensão também, possam aprender. Às vezes não tem acesso a isso, não conhecem, né, não estão no Rio de Janeiro, né, não estão em outros estados, né, mas pelo YouTube consegue-se acessar tudo isso aí, né? E com o aplicativo da rádio, qualquer um pelo celular pode estar conectado ao nosso programa aí. Tá bom, gente? Mais um Protocolo X, gerador de conhecimento. Agradecendo a todos vocês pela participação, pela ajuda, pela força que é recebida consciente e inconscientemente. E assim nós vamos adiante, levando conhecimento. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.